Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, bom dia para todos, para aqueles que estão aqui na nossa Igreja Matriz de Espinhela e também para que fica em Águeda, no centro de Portugal, no Diocese de Aveiro, e também para aqueles que nos acompanham, como é hábito também de proveniências mais longínquas, particularmente do Brasil, particularmente, como é o caso da Isabel Tavares da Austrália, também a Maria Ramos da Califórnia e depois o Horácio Figueiredo da Suíça, a Clélia da França, enfim, esta gente toda, para não falar até daqueles que estão aqui na nossa zona e que por motivo de idade, por motivo de falta de saúde, têm mais dificuldade em participar presencialmente como seria desejável e como é recomendável. De qualquer das maneiras, para todos eles, uma saudação amiga. Vamos todos neste dia do sétimo domingo do tempo comum dar conta também daquilo que não esteve assim tão bem. Vamos lembrar também as nossas necessidades, as nossas preocupações. E eu lembro o Presidente da Junta da nossa freguesia, que, aliás, eu posso desde já até dizer, para quem não sabe, porque eu também não sabia. E, de facto, dizia ele, fruto de um golpe de infortúnio do destino, estarei os próximos meses afastado dos meus fregueses e amigos. No entanto, não deixarei de os ter presente nos meus pensamentos, assim como os seus problemas. Apesar da minha não presença física, a vida tem e vai continuar. A eles peço-lhes humildemente que me tenham presente nas suas orações. Mas o que é que se passou? Perguntei eu. Meu caro amigo, infelizmente faz hoje uma semana que numa simples queda de um mocho de 40 centímetros, fiz uma lesão muito grave que me obrigou a fazer uma cirurgia de urgência, cuja recuperação é extremamente morosa e dolorosa, pois fiz ruptura total dos tendões quadriláteros do joelho, que me vão obrigar a estar engessado 2 meses, mais de 2 de fisioterapia intensiva e depois mais uns quantos para voltar a andar. Meu amigo, a vida tem destas coisas, mas Deus é grande. Ouçam, política à parte, acho que de facto tinha a obrigação de vos pedir também a oração para a recuperação desta pessoa, que por acaso é amigo de alguns, é de facto o nosso Presidente da Junta e que teve este infortúnio. Vamos lembrá-lo, assim como também vamos lembrar de todas aquelas intenções que cada um de nós sabe bem quais são. Eu hoje tenho aqui 2 para lembrar em especial, que é o caso da Maria Graciete Cunha, no 5º mês, e também para lembrar o João da Silva Estima e esposa, Camila de Oliveira. Mas, além destas intenções, certamente que o altar é grande demais, ou é pequeno demais, se calhar, para as nossas intenções todas. E, por isso, vamos colocá-las sobre o altar, aquilo que vai no nosso coração. Só que, às vezes, aquilo que vai no nosso coração não é coisa boa. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.
E como diz o Marcelo, que está a participar connosco em direto, perdoai-nos, Senhor, por não perdoarmos. Senhor, tende piedade de nós. Perdoai-nos, Cristo, por só amarmos de forma seletiva. Cristo, tende piedade de nós. Perdoai-nos, Senhor, se esquecemos que da Eucaristia nasce o amor. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, meditando continuamente nas realidades espirituais, pratiquemos sempre, em palavras e obras, o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho e desceu ao destino de Zif, com 3.000 homens escolhidos de Israel para irem em busca de David no deserto. David e Abazi penetraram de noite no meio das tropas. Saul estava deitado a dormir no acampamento, com a lança cravada na terra à sua cabeceira. Abner e a sua gente dormia à volta dele. Então Abazai disse a David: Deus entregou-te hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com a sua lança, e não terei de o atingir segunda vez. Mas David respondeu a Abazai: Não o mates. Quem poderia estender a mão contra um ungido do Senhor e ficar impune? David levou da cabeceira de Saul a lança e o cantil, e os dois foram-se embora. Ninguém viu, ninguém soube, ninguém acordou. Todos dormiam por causa do sono profundo que o Senhor tinha feito cair sobre eles. David passou ao lado oposto e ficou ao longe no cimo do monte, de sorte de uma grande distância os separava. Então David exclamou: Aqui está a lança do rei. Um dos servos venha buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um segundo da sua justiça e fidelidade. Então entregou-te hoje nas minhas mãos, e eu não quis atender contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor é clemente e compassivo. O Senhor é clemente e compassivo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e
todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz a minha alma o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. Como o Oriente dista do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Senhor é clemente e compassivo. O Senhor é clemente e compassivo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo. O último Adão tornou-se um espírito que dá vida. O primeiro não foi o espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo homem veio do céu. O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é o modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, procuremos também trazer em nós a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai o que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordarem. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois hoje temos aqui um evangelho de categoria. Este evangelho que agora acabei de ler, acabei de proclamar, melhor dizendo, é de facto uma coisa que nos deixa sem jeito. Diz aqui o Marcelo, que está no Brasil, como sabem, as leituras de hoje nos mostram que perdoar não é esquecer o que nos fizeram, mas lembrar que o amor de Deus pode dar outro sentido a tudo. Também está bem. As leituras mostram que perdoar não é esquecer o que nos fizeram, mas lembrar que o amor de Deus pode dar outro sentido. Está bem? É uma perspectiva também diferente. E eu até estou aqui a ver, numa sociedade, diz ele, noutro post que ele aqui fez, numa sociedade que pregava a destruição do inimigo como forma de sobrevivência, porque é preciso sempre, digo eu, contextualizar as coisas e saber quando é que foram escritas e para quem foram escritas e onde foram escritas. E então diz ele, numa sociedade que pregava a destruição do inimigo como forma de sobrevivência, Jesus nos lembra que é o amor responsável que faz-nos ter vida plena. Ouçam, e no fundo, esta leitura que o nosso amigo, foi você, não foi? Que leu, eu quero dar os parabéns ao casal de Álvaro, porque se primam sempre por novidades. Muito bem, muito bem. Mas a leitura, você se chama, desculpa? Jorge, Paulo Jorge. A leitura aqui do Paulo Jorge
que ele nos fez, ou que ele proclamou para ele e para nós, no fundo fala também que estas coisas acabam por ser possíveis, mas... e então o que é que se passou na leitura que ele leu? Saúl, que era o rei, tinha ameaçado David, que era o candidato a rei, tal como acabou por vir a acontecer. E então o Saúl tinha ameaçado David que o ia matar. Que logo que tivesse oportunidade que o matava. E obviamente que o David teve que fugir. Aqui a leitura fala-nos precisamente de um episódio em que David poderia fazer o mesmo a Saúl e não fez. Porque Saúl, com a sua guarda real, ia com ele, depois foram dormir numa gruta e durante o sono, que foi muito pesado pelos vistos, David chegou com o seu sobrinho, Abisai, e encontrou o rei Saúl a dormir com a lança ao lado dele, e virou-se para o David, que estava com ele. Está aqui, de facto, se queres que eu dê uma assentada, queres que eu crave a lança dele, nele próprio, para que ele, no fundo, não te faça a ti aquilo que prometeu, aquilo que tu sabes que prometeu. E o David responde, não. Porque, entretanto, como sabem, ninguém viu, ninguém vê. Não mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Não mates. Mas trouxeram a lança e o cantil. E depois, num sítio elevado, ó rei, está aqui de facto a tua lança. Aqui está a lança do rei, um dos servos que venha buscá-la. Ele entregou-te hoje nas minhas mãos e eu não quis atentar contra o ungido do Senhor. Ouçam, para uma pessoa de facto que tinha ameaçado que o ia matar e o outro, o ameaçado, que tendo possibilidade de o matar a ele, não o fez. E a palavra de Deus vai nos dizer precisamente hoje, nestas leituras que foram proclamadas, particularmente na primeira e também no Evangelho. A segunda leitura é sempre difícil de conectar às duas, e vai nos dizer precisamente que nós somos convidados a ser diferentes. E eu acho que é isto o fundamental. Independentemente, como dizia e muito bem o Marcelo Tiago, nós temos que contextualizar, temos que ver que as coisas naquele tempo, se fosse só naquele tempo, vinha para aqui, dizia na Renascença que num daqueles países muito esquisitos, em que só existe a religião islâmica, como é que se chama aquele país? Era um país muito esquisito mesmo, Faso. Exatamente. Em que de facto só os islâmicos é que podem professar. Os outros, de facto, ou saem de lá ou são mortos. E, portanto, não é só dizer estas coisas de ontem. Isto acontece hoje e no hoje. E hoje, ser cristão implica ser diferente. É isto o mais importante. Há aqui coisas ouçam, há aqui coisas que de facto são muito complicadas de pôr em prática, vamos ser realistas. Amai os vossos inimigos. Está bem, mas há muitas formas de amar. Amar aqui não é dar aos beijinhos. É dizer e fazer aquilo que muita gente faz. Que perante pessoas que sabem que se não são inimigos, andam por lá perto, e pedem a Deus por eles, rezam ao Senhor por eles, para que se convertam. Não custa tanto. Isto também é amar.
porque é muito fácil, de facto, perante alguém que é nosso inimigo, que diz mal de nós, que nos calunia, que diz coisas que não acontecem, que fazem coisas 30 por uma linha, que juram falso, e por aí fora, Eu, graças a Deus, ainda não tenho assim muitas coisas, tirando assim uma ou outra coisa que de vez em quando aparecem a inventar coisas assim um bocado esquisitas, mas pronto, isso todas vós já passaste por isso. E portanto, quantas vezes uma pessoa de facto tem vontade de, não é de apertar o pescoço, mas, e acho que não é preciso chegar a tanto, amar ao Senhor. Tu sabes tudo. Olha, abre-lhe o coração. Quando Jesus aqui nos fala a quem te bater numa face, apresenta-lhe a outra, não é de submissão. Pelo menos é assim que eu interpreto. Porque se quem diz mal de mim, se eu digo mal dele, é como ao Jorge Jesus quando era treinador do Benfica, bola. É 0. Então, se uma pessoa que faz, isso eu também faço, se uma pessoa diz mal de mim, se eu digo mal dele, se lança falsos testemunhos, e se eu também, 0. Não há um empate. Não sou melhor do que ele, sou igual a ele. Agora, dar a outra face é isto. É eu ser capaz, por exemplo, numa situação destas, de não lhe responder. Deixa-o a pregar sozinho no deserto. Deixá-lo a pregar sozinho. Alguém que... Isto pode acontecer muitas vezes, e com muitos de nós que estamos aqui, que é, por exemplo, alguém que sabe Deus lá porquê, passa por nós e não nos responde, ou não diz bom dia ao nosso bom dia, e por aí fora. E sem a gente saber, e a gente vai perguntar porquê, e a pessoa vira a cara e não sei mais quantos, também há casos destes, como sabem. Então uma pessoa que mas continua, olha, deseja um bom dia, e acabou. Jesus não quer que andemos aos beijinhos de quem nos quer mal, era o que faltava. Agora, é fundamental é que nós saibamos ter outro comportamento, outra atitude, dar a outra face. E dar a outra face significa que não temos aquela face. Significa que não somos como eles. Significa que perante a agressão não vai agressão. E eu penso que é isto que a palavra de Deus hoje nos propõe. Que é difícil mesmo assim, que não tenhamos dúvidas, todos nós sabemos. E é por isso, e não ontem dizia aqui, que temos que engolir em seco muitas vezes. Mas vós, pais, perante os vossos filhos, que às vezes respondem e fazem o que fazem e dizem o que dizem e comportam-se como se comportam, vocês também não têm que engolir em seco? Sabe Deus. E, portanto, há situações da nossa vida em que temos realmente que ser muito fortes para não ser como os outros. E eu penso que dar a outra face, como já dizia, porque senão, como digo, se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis, se os pecadores também não amam os outros. E se a gente pede e depois, não vou agora estar a repetir, porque a gente já ouviu isto, mas eu penso que é um bocadinho isto. E é caminhar que se faz o caminho. Pensar que a gente possa resolver as coisas de uma assentada, e agora vou ser bom, e eu vou ser melhor, e não sei mais, isto de facto é para ser mártir. Não, é a pouco e pouco, é pouco e pouco. É pouco e pouco nas pequenas coisinhas do dia-a-dia em que nós mostramos de facto que somos diferentes. Que somos diferentes no palavreado. Não é que, ouçam, não é que as asneiras sejam um grande pecado. É pecado, não é por ser asneira, mas é porque eu estou a ofender o outro. E isso é que é pecado. E por isso, de facto, às vezes a gente valoriza muitas coisitas assim, que às vezes não prestam para nada. Agora, claro, isso é falta de educação. É falta de educação e em algumas zonas do nosso país são de tal maneira frequentes que nem é bem falta de educação, aquilo já faz parte do vocabulário. Não é?
Eu não vou dizer os nomes porque, como devem imaginar, das zonas que eu estou a falar, mas toda a gente já sabe do que é que eu estou a falar. E, portanto, pois pronto, faz parte, e eles encaixam aquelas coisas todas, umas 3 ou 4 seguidas e com sentido, que é uma coisa complicada. Mas, como digo, isso é o menos. Isso é o menos. Até porque às vezes é como aquela asneira que a gente às vezes diz quando cai o martelo. Pronto. Então que pecado é que é este? Oh homem, lá dizia às vezes a minha mãe, como é que é? Ai, valha-me Deus, pá, estou mesmo arrumado. Porque diz valha-me Deus, está bem, mas não é a mesma coisa. Oh, não é a mesma coisa. Agora que uma martelada em cima do dedo, valha-me Deus. Não é por aí o problema, não é por aí o problema. O problema, de facto, é ser capaz de ser diferente, mesmo que o sejamos nas pequenas grandes coisas. O dizer o bom dia, o não... Pronto, já estou, de facto, a massacrar-vos a dizer, porque, de facto, isto é tão importante que ou se faz assim e repete-se aquilo que eu li, ou então só estou a estragar o texto. Ele é tão bonito, ele é tão forte, ele é tão pertinente, que penso que não é necessário dizer muito mais. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nestas pequenas, grandes coisas a ser diferentes, a dar a outra face. Perdoar como Deus perdoou a todos, diz a Maria Freire. Fazer o bem sem olhar a quem. Pois, só que, portanto, isto nem sempre é fácil. Pronto, nós vamos continuar então. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai e supliquemos-lhe que escute as nossas preces e nos renove para o serviço do seu reino, dizendo, cheios de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Quem é que vem ler aqui a oração dos fiéis? Vai ser o Diamantino aqui, pescado em cima da hora. Pela Santa Igreja que se estende pelo mundo inteiro, para que, vencendo a tentação de julgar e condenar, manifeste sempre e em tudo a misericórdia de Jesus, oremos ao Senhor. Pelos crentes de todas as regiões da terra,
para que amem aqueles que os amam e perdoem àqueles que os perseguem. Oremos ao Senhor. Pelos povos e países mais pobres, para que as nações mais poderosas do mundo respeitem os seus direitos e destinos, oremos ao Senhor. Pelos homens violentos, como Saul, e pelos pacíficos, como David, para que não se deixem dominar pela vingança e lutem pela paz, oremos ao Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia, para que, por palavras e por obras, amem, perdoem e façam o bem que agrada a Deus. Oremos ao Senhor. Eu pedia também por aquilo que se passou e ainda se está a passar em Petrópolis, no Brasil, com aquelas enxurradas, com aquilo que a gente foi ver na televisão, em que já há certamente, penso que mais de já 20 mortos, 200 mortos. E quanto? Não, isso é longo, já está atualizado. E também por todas as pessoas que estão desaparecidas, oremos ao Senhor. Lembro também aquilo que se está a passar e oxalá que não seja resolvido diplomaticamente, embora as coisas estejam complicadas na Ucrânia. Oremos ao Senhor. Pelos nossos doentes, também pelo nosso Presidente da Junta, para que recupere, por todos aqueles que necessitam da nossa oração, oremos ao Senhor. Ouvi, Pai de misericórdia, as orações do vosso povo e concedei-lhe com abundância os dons que vos suplica. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que celebremos dignamente estes divinos mistérios, de modo que os dons oferecidos para a vossa glória sejam para nós fonte de eterna salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui em Espinhel, em Águeda, Diocese de Aveiro, centro de Portugal, de toda a igreja que também está na nossa companhia e que na Suíça, na Noruega, nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Austrália, pelo menos estes que me lembro, que hoje estão connosco também. Tende misericórdia desta igreja, tende misericórdia também de todos quantos vivem momentos de angústia na Ucrânia e também com doença
e também com as situações da vida que nem sempre são aquilo que a gente esperaria. Tornai esta Igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos ainda e também daqueles que hoje queremos recordar expressamente, particularmente a Maria Graciete Cunha, no 5º mês da sua morte, e também lembrar outros mais falecidos há mais tempo, o João da Silva Estima e esposa Camila de Oliveira, e todas aquelas intenções que nós temos. Lembrai-vos e tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E porque somos filhos, rezemos ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
eu pedia que o nosso bispo pediu que, atendendo a esta carestia que se repercute na chuva que não vem ou que não chega, e todos nós sabemos que, se por um lado é desagradável a chuva, por outro lado é muito necessária, seja para os campos, para os animais, para a eletricidade, para tudo. Nós iríamos porque acreditamos que Deus é todo-poderoso e que nos dá o melhor, e que às vezes nós é que, se não temos o melhor, não é porque Deus não queira, mas é porque a gente estraga ou porque a gente não faz aquilo que deve fazer. Mas também acreditamos que Deus, como Pai todo-poderoso que é, também não nos deixa sozinhos. Vamos agora, de facto, rezar esta oração da chuva, que foi feita pelo Papa São João Paulo II, que é um apelo também para que o Senhor providencie a chuva que tanta falta nos faz. Deus nosso Pai, Senhor do céu e da terra, Tu és para nós existência, energia e vida. Criastes o homem à Tua imagem, a fim de que com o seu trabalho ele faça frutificar as riquezas da terra, colaborando assim na Tua criação. Temos consciência da nossa miséria e fraqueza. Nada podemos fazer sem Ti. Tu, Pai bondoso, que sobre todos fazes brilhar o sol e fazes cair a chuva, tem compaixão de todos os que sofrem duramente pela seca que nos ameaça nestes dias. Escuta com bondade as orações que te são dirigidas com confiança pela Tua Igreja, como satisfizestes as súplicas do profeta Elias, que intercedia em favor do Teu povo. Faz cair do céu sobre a terra árida a chuva desejada, a fim de que renasçam os frutos e sejam salvos homens e animais. Que a chuva seja para nós o sinal da Tua graça e da Tua bênção. Assim, reconfortados pela Tua misericórdia, dar-te-emos graças por todos os dons da terra e do céu, com os quais o Teu Espírito satisfaz a nossa sede. Por Jesus Cristo, Teu Filho, que nos revelou o Teu amor, fonte de água viva que brota para a vida eterna. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Deus omnipotente, que este sacramento de salvação seja para nós penhor seguro de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ora, sentai-vos mais um bocadito. Já agora, e antes que me esqueça, aqui a poesia do nosso amigo Marcelo, que está no Brasil. Se Deus não nos desse o seu perdão, seríamos das criaturas a mais perdida, mas na cruz entregou o seu coração para que tivéssemos a sua própria vida. O improviso muda o destino, se o amor é parte da celebração. Que belo exemplo deu o Diamantino quando leu as orações do Ambão. Se ao líder ocorre um acidente, esquece da política a divergência. O amor deve tornar-se evidente e revelar-se do cristão a sua essência. Amar não é só dar beijinhos, mas fazer a nossa parte com valentia. Não esqueçais de doar nos cestinhos, nem de dar a cada um o seu bom dia. Quero dizer-vos que esta semana, se não for muito urgente, não venham cá, por favor, na quinta-feira, porque eu quero ver esta semana, juntamente com alguns colaboradores, quero ver de facto se consigo colocar todos os donativos
que pediram IRS ou que pediram recibo para dedução no IRS. Eu tenho que os colocar agora eletronicamente via internet e por isso na quinta-feira é o dia que eu tenho para esse efeito aqui da nossa paróquia e, portanto, não venham, por favor, porque não estarei cá. Dizer também que no sábado teremos as Eucaristias nos horários normais. Já sabeis que em Travassou é às 5, aqui às 6h15 e que em Paradela é às 7h30. E no domingo também voltaremos a estar aqui reunidos a esta mesma hora, às 9 horas. E dizer também que às 9 horas é aqui, perdão, sim, é que é, 9 aqui, 10h15 em Ois e 11h30 em Travassou, que é o Domingo Gordo. E depois, já sabem que desta quarta a 8 dias temos precisamente quarta-feira de cinzas. Obviamente que vai ser, não é? É desta quarta a 8. É assim, eu ainda não sei o sítio que vai ser. Se vai ser aqui, se vai ser em Ois, se vai ser em Travassou. Provavelmente, mas ainda sem certeza, para juntar tanta gente e por aí fora, eu se calhar estava a pensar em apostar ao ar livre em Travassou, no Adro. Se calhar é capaz de não ser má ideia, porque é que ainda pensei, bem, portanto, porquê? Porquê é que eu estou com estas coisas? É certo que as coisas agora estão melhor, já estamos vacinados, é aquelas coisas todas, mas de qualquer maneira, para fazer o sinal da cruz na testa, à toque. Para ser o self-service, em cada um é pior emenda que o soneto. Não é? Portanto, a solução, se calhar, mais e para mais gente, tem que ser num espaço amplo e, se calhar, não tínhamos medo, porque, se calhar, será o sacerdote fazer com que a cinza caia na cabeça. São estas coisitas, mas acho que estejam preparados porque, sinceramente, se calhar iremos fazer isso. E não tenham medo, pessoal. Eu sei que não têm, e a prova que não têm é que estão aqui. Se calhar é para os outros que não estão. Não estou a falar daqueles da idade, que obviamente que... mas estou a falar de alguns que acham que vêm o vírus para aqui e já não vêm para o supermercado. Eu acho que isto também não está bem. O bicho não é esquisito, infelizmente. Ele ataca tudo e em todo lado. Graças a Deus que as coisas aqui têm ficado assim. Pronto, eu acho que era um bocadinho isto. Não tires o iPad do sítio, faz favor. Está bem? Não, porque eu quero já levá-lo assim, porque hoje vou fazer uma bênção de uma nova imagem em Ois da Ribeira. Há coisas engraçadas, porque o padroeiro de Ois da Ribeira é Santo Adrião. Casou, depois de convertido, casou com uma santa, que também nem sabia que era santa, Santa Natália. E então ela ia visitar o marido à prisão, e depois foi proibida, e então ela vestiu-se de homem para visitar o... É engraçado, depois hei-vos contarem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, bom domingo, boa semana, que o Senhor vos acompanhe.